Durante séculos, médicos e cientistas tentaram desvendar os mistérios do ser humano. Como o cérebro é organizado? Quais áreas controlam diferentes funções mentais e como tudo isso é conectado para gerar nossa experiência psicológica? Nos últimos 100 anos, os neurocientistas abordaram o cérebro como cartógrafos, mapeando suas características e atividades dentro de limites bem definidos. O córtex pré-frontal é celebrado como a sede da racionalidade. O córtex motor planeja e coordena o movimento. O córtex somatosensorial e os lobos parietais controlam nossa percepção do mundo físico. Os lobos temporais processam memórias, linguagem e emoção. O lobo occipital processa e integra informações visuais. E o cerebelo ajuda a executar os comandos motores do nosso corpo. Os cientistas examinaram o cérebro através das lentes de nossas crenças sobre o que isso significa ser humano. Então, quando olhamos para partes do cérebro, tentando descobrir o que elas fazem, os cientistas estão geralmente usando suas crenças sobre o que faz uma mente humana, e algumas dessas ideias você pode traçar todo o caminho de volta a Platão. Estudos recentes de categorias tradicionais de funções cerebrais cognitivas, como a memória, mostram quantidades surpreendentes de atividade que se sobrepõem a diferentes partes do cérebro, tanto que o mapa simples e suas categorias estritas perdem seu significado. A maneira como conceituamos a mente não mapeia muito bem as funções de diferentes sistemas no cérebro. Esses tipos de distinções são muito subjetivos e provavelmente é melhor tentar olhar para o cérebro e descobrir quais são suas propriedades organizacionais sem apelar para essas categorias carregadas de cultura, que não são respeitadas pelo cérebro. Russell Poldrack está fazendo exatamente isso. Em seu laboratório na Universidade de Stanford, ele está adotando uma abordagem computacional para entender as características organizadoras de nossa mente. Se você tem pessoas realizando várias tarefas psicológicas diferentes que variam no psicológico funções que achamos que eles envolvem, vamos coletar um monte de dados em um monte de diferentes tarefas e pergunte aos dados que tipo de estrutura existe. O laboratório de Poldrack usou aprendizado de máquina para tentar isolar a atividade neural relacionada à memória de lembrar. Mas, em vez de simplesmente mapear os centros de memória, os dados correlacionaram-se com dados mais gerais. Construções de atividade, aquelas para as quais ainda não temos nomes. O que isso nos mostrou em alguns casos é que coisas que pensávamos que estavam medindo a mesma coisa e realmente não parecem estar medindo a mesma coisa. Acho que precisamos repensar fundamentalmente como conceituamos as funções do cérebro. Dentro da neurociência, há um amplo consenso de que o cérebro é uma máquina computacional e precisamos entender quais são os cálculos que ele está fazendo, e que devemos ser capazes de entender a função psicológica em termos dessas computações. Parte do desafio é que não temos uma ótima linguagem para descrever esses cálculos além da matemática. Isso levanta essencialmente uma questão de saber se vamos acabar com modelos do cérebro que são realmente bons em prever a atividade do cérebro, mas que não podemos dar explicações compreensíveis para humanos. Nas profundezas das selvas do Sudeste Asiático vive a flor mais estranha do mundo. Esta é a Rafflesia arnoldii. É carinhosamente conhecida como a flor cadáver, porque cheira carne podre para atrair moscas polinizadoras. É a maior flor do mundo, com tamanho e peso de uma criança pequena. Mas a estranheza não termina aí. Rafflesia não é apenas uma flor, é um parasita. Eles exigem parte ou todos os seus nutrientes e água de outra planta. Como resultado, muitas vezes encontramos material genético alienígena no genoma de uma planta parasita, muitas vezes do anfitrião. Uma das hipóteses é que as plantas parasitas roubam do hospedeiro como arma para torná-los um parasita melhor. Lee Min-kai é o último de uma longa linhagem de biólogos a tentar sequenciar a origem de Rafflesia, um genoma notoriamente pesado. Os biólogos lutaram porque o genoma da Rafflesia apresenta elementos altamente repetitivos chamados transposons,
conhecidos como genes saltadores por sua capacidade de cortar e colar a si mesmos em intervalos repetidos. A maioria dos organismos silencia esses elementos, mas raflesia não é a maioria dos organismos. Esses elementos altamente repetidos estão causando muitos problemas para um cientista que tenta montar genomas, porque é basicamente como montar um quebra-cabeça, mas cada peça é idêntico. Este ano, com a ajuda de uma equipe de bioinformática, Kai criou com sucesso um rascunho do genoma para uma espécie de raflesia. Suas descobertas foram ainda mais chocantes do que os biólogos esperavam. Há algumas coisas acontecendo aqui que realmente me impressionaram no primeiro lugar e realmente nos fazem repensar o que define uma planta. Portanto, todas as plantas têm um conjunto semelhante de genes. Em raflesia, o que descobrimos é que ela perdeu quase metade dos genes de plantas conservados, o que é realmente uma descoberta recorde. Kai também descobriu que 90% do genoma da raflesia consiste em repetir o DNA, como os transposons. Isso é altamente incomum. Ninguém sabe por quê, mas a resposta pode transformar nossa compreensão da genomica do parasita. Com os avanços da tecnologia de sequenciamento do genoma, podemos explorar todos os estranhos ramos do árvore da vida, como as regras podem ser distorcidas por todos os tipos de estratégias realmente criativas. A vida é realmente diversa e a natureza sempre surpreende. No início do século XX, o sono tornou-se um tema popular para os pesquisadores. A arma escolhida foi o recém-inventado eletroencefalógrafo, ou EEG, uma máquina que mede atividade elétrica no cérebro. Essa abordagem produziu muitos insights, mas também criou um viés nos estudos, que o sono é um fenômeno neurológico, e sua finalidade e estrutura estão localizadas no cérebro. Todo mundo já pensou que o sono é do cérebro, pelo cérebro, para o cérebro. Esta é uma citação famosa de Alan Hobson, que é um brilhante cientista do sono que fez algumas grandes contribuições para o campo. Mas realmente ignora o fato de que, na verdade, não somos cérebros. Somos organismos, estamos integrados. Tudo o que fazemos é integrado com tudo mais. As primeiras rachaduras nessa visão centrada no cérebro começaram a aparecer quando a cientista suíça Irene Tobler notou que as baratas dormem. Desde então, aprendemos que criaturas mais simples, com cada vez menos cérebro, também dormem. E recentemente, uma nova descoberta mudou completamente a narrativa. Isso é uma hidra. É uma das formas mais simples de vida animal. Em vez de um cérebro, as hidras têm redes nervosas, os sistemas nervosos mais básicos da natureza. Este ano, um grupo de cientistas japoneses demonstrou que as hidras dormem. Esses minúsculos organismos de água doce são a prova viva de que o sono evoluiu antes do cérebro. Mas se o sono não evoluiu, e o cérebro, para que serve? Mais e mais cientistas estão realmente olhando para os tecidos periféricos e perguntando como o corpo pode impactar o cérebro e como o cérebro pode impactar o corpo especificamente com respeito para regular o sono. A hipótese atual é que existem algumas situações que o cérebro não consegue consertar a si mesmo. E em associação com qualquer dano ocorrido, o sono pode diminuir a ativação energia para que esses circuitos comecem a encontrar essa solução. Então a ideia é que quando você está dormindo, você está usando menos energia, mas a energia que você está usando de uma maneira diferente, que você está suportando funções que você não seria capaz de suportar de outra forma se estivesse acordado. A pesquisa sobre hidras é a mais recente de um crescente corpo de evidências de que dormir primeiro evoluiu para ajudar a regular o metabolismo e melhorar o reparo, e só mais tarde assumiu problemas relacionados ao cérebro e suas funções. Eu realmente acredito que sono e metabolismo estão interligados. Então esse será o futuro.